Estamos de volta, segundo bloco, TV Câmara recebe aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Segundo bloco, recebendo hoje com muito carinho, uma honra receber aqui o Dr. Fábio José Vasconcelos, juiz de execuções criminais do Fórum da Comarca de Tupã, falando sobre o trabalho do judiciário e principalmente também um pouquinho sobre a sua trajetória, sua brilhante trajetória. Doutor, vamos falar um pouquinho, antes de entrarmos falarmos sobre outros assuntos, uma questão que a gente vê bastante, né, acompanha bastante nos veículos de comunicação, relatos, depoimentos de autoridades ligadas ao judiciário, que é a questão, né, do sistema prisional brasileiro. Está em andamento aí mudanças, né, em algumas leis, na questão de leis mais severas para delitos, enfim, questão que a pessoa vem acompanhando, né, a chamada lei aí, antifacção, enfim, mudanças no código aqui do país, mas um ponto que é delicado é a questão do sistema prisional. A gente acompanha situações onde presídios estão com superlotação, situação complicada, né, para poder manter todos esses presos ali. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a opinião do senhor sobre essa questão, né, sobre a necessidade de investimentos, enfim, melhorias para poder se adequar a essas novas leis, essas mudanças nas leis, se a lei será um pouco mais severa, mais dura, no sentido de tempo de permanência desses criminosos na cadeia, eu acredito que a demanda vai aumentar e aí tem que ter uma estrutura realmente compatível, né, para essas mudanças. Eu queria que o senhor faça um pouquinho qual a opinião do senhor sobre a questão do sistema prisional brasileiro hoje. O sistema penitenciário brasileiro, nós temos que considerar ele que nós temos uma federação de estados e o sistema prisional em cada estado funciona de uma certa forma. Há estados que têm um estado mais calamitoso, outros estados que têm uma situação mais inconforme com a lei. Mas é fato que, num contexto geral, o Supremo Tribunal Federal julgou que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado inconstitucional de coisas. Ou seja, o sistema penitenciário brasileiro como um todo não atende àquilo que a Constituição estabelece como direito daqueles que estão inseridos no sistema penitenciário. Falando especificamente no nosso estado, posso registrar desde quando entrei na magistratura esse registro de superlotações do sistema penitenciário. Mas também tem que ser registrado que sempre há uma preocupação, e sempre houve uma preocupação tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário com relação a essa situação, né? Com relação à alimentação, higiene, tratos humanos, todo um sistema, um aparato para que seja cumprido a lei. Agora, eu, particularmente, tenho a opinião de que a lei deve ser dura com aqueles que são duros contra a sociedade, que agem contra a sociedade, que são pessoas que não têm condições de viver no nosso meio, de seguir as nossas regras, né, aqui do mundo de fora. Então, eu acho que a prisão é um instrumento necessário. Eu não tenho dúvida disso. Essa não é a melhor opção. E ninguém quer mandar ninguém para a cadeia, porque a liberdade é um dom maravilhoso. A gente poder se deslocar livremente, e a cadeia não é agradável para ninguém. Para ninguém. Ninguém quer ter perdido a liberdade. Depois da saúde, liberdade é o maior valor que nós temos, né? Mas é fato que é necessário para essas pessoas que têm esse perfil. Então, é necessário um investimento constante, porque a criminalidade, ela aumenta, os delitos se tornam graves, o crime organizado é uma realidade no Brasil, eu acho que isso é um fato incontestável, a gente presencia relatos na imprensa, né, reiteradamente. Então, para esse tipo de criminalidade, é preciso um posicionamento duro. E é o que eu acabei de falar. Eu acho que o Estado vem investindo, precisa de investir mais. A exemplo, falando em investimento, dos presídios federais, que foi um instrumento muito interessante,
né? Então nós temos presos que apresentam um grau de alta periculosidade, que não podem, há risco deles serem mantidos no sistema penitenciário estadual, e aí ele é inserido no sistema federal. São diversos presídios federais, a gente acompanha isso pela imprensa, onde lá ele tem uma restrição ainda maior de comunicação com o mundo exterior. Então a gente vê ao longo dos anos esse investimento, mas é preciso que continue, porque é um problema grave. Perfeito, doutor. Vamos falar um pouquinho também, agora, queria abordar o trabalho, essa parceria entre o Judiciário, também o Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia, para garantir aí o bom andamento, né, dos processos. Vamos falar um pouquinho sobre, né, essa junção de forças aí que faz toda a diferença no andamento de um processo. Faz sim, são personagens indispensáveis, né? Está previsto na Constituição, direito à ampla defesa, ao contraditório. Sim. É uma garantia de um Estado democrático de direito. Então nós temos dentro do processo penal, cada um atuando de forma que as forças se equilibrem. Ou seja, nós temos de um lado o Ministério Público, ele é o responsável, então, nós temos antes ainda do Ministério Público a autoridade policial, que é aquela primeira a tomar contato com o crime, vai fazer a investigação, e aí terminado o inquérito policial, ele vai, nós chamamos de relatório, ele vai relatar tudo aquilo que ele fez durante a investigação, e essa investigação então vai subsidiar o titular da ação penal, que é o Ministério Público. E aí ele vai fazer uma peça chamada denúncia. Essa é a peça que inicia o processo criminal. Então, se o promotor se convence de que está diante de um crime, que nós temos então indícios de autoria e de materialidade do crime, ele vai ofertar essa denúncia. E aí aquele sujeito que até então era um investigado, ele se torna réu, na condição de réu, ou seja, o juiz recebe a denúncia e ele se torna réu, e aí entra a figura indispensável do advogado ou da defensoria pública. Então, esses dois personagens, tanto a defensoria ou o advogado, ele vai atuar em defesa dessa pessoa, e aí nós vamos ter esse equilíbrio de forças. De um lado o Ministério Público e de um outro lado o defensor. E dentro dessa projeção, nós vamos então ter a instrução, onde a vítima, as testemunhas e o réu serão todos ouvidos, e aí surge a figura então do juiz que vai fazer a sentença. Então a ideia do juiz imparcial, neutro, imune às pressões, que então, ouvindo o Ministério Público, ouvindo os argumentos da defesa, profere então a sentença. Perfeito. Importante explicação, doutor Fábio. Um outro tema também que eu queria aproveitar a oportunidade, doutor, nós falamos um pouquinho no primeiro bloco, né, a importância da tecnologia, em todo esse processo, aí, nessa modernização, principalmente junto ao judiciário, mas eu queria aproveitar também, a gente acompanha com frequência relatos de casos ligados a crimes cibernéticos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão, se há um número expressivo de casos aqui na nossa região, na nossa cidade, e como também o judiciário, né, também trabalha com uma nova modalidade, né, recente, chamados crimes cibernéticos, crimes relacionados à internet. Essa é uma nova realidade e é onde boa parte do crime deve se expandir nos próximos anos, né? A gente vê pela imprensa, porque o fluxo de informações, o fluxo de dinheiro que circula via digital é muito grande. No judiciário em específico, nem tudo aquilo que é o crime cibernético consegue chegar até o final, porque muitas vezes há um óbice muito grande com relação à autoria, a identificar quem fez essa fraude, né? O Estado, evidentemente, vem investindo em novos núcleos de inteligência, de investigação, mas ainda a velocidade no mundo digital é muito grande, né? A gente sabe disso, né? A velocidade que os crimes acontecem. E muitas vezes, embora a pessoa, então, seja vítima de um desvio pecuniário, às vezes até significativo dentro da vida dela, a grande dificuldade é chegar, muitas vezes, à autoria, porque são usados muitos expedientes fraudulentos para que se chegue, para dificultar a identificação da autoria. E esses expedientes
eles vão evoluindo no mundo do crime. Então, são barreiras que são criadas para dificultar a identificação da autoria. Mas o Estado tem que investir em núcleos de inteligência, em ferramentas cada vez mais tecnológicas para que seja oportunizado isso, né? E também a necessidade de se cobrar das redes sociais, principalmente, né? Para que elas contribuam cada vez mais com o judiciário. Quando eu falo as redes sociais, é onde uma parte dos crimes, principalmente contra a honra, né? Calúnia, difamação, as fake news, que são as redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, essas redes sociais que são amplas, né? Então, o Estado brasileiro tem cobrado muito essas responsáveis por essas ferramentas para que eles participem cada vez mais na prestação de informações e no bloqueio até daquelas ofensas, daquelas fake news, para que haja um controle maior dessas ferramentas. Aproveitando, eu tenho que fazer essa pergunta como jornalista, então aproveitar a oportunidade. O senhor é a favor de uma regulamentação mais severa, né, junto às redes sociais, para poder responsabilizar principalmente esses delitos? Porque, como o senhor disse, né, as pessoas, há um tempo atrás, a gente ouvia falar que a internet é terra sem lei. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que quando a pessoa comete um crime cibernético, uma difamação, enfim, tentando contra a honra de alguém, eu acho que tem que ter uma investigação e, né, uma punição. Qual é a opinião do senhor sobre essa regulamentação, possível regulamentação, né, nas redes sociais aqui no país? Olha, eu acho que na atualidade, eu acho que, e não só no Brasil, eu acho que no mundo, eu acho que esse é o tema mais palpitante que existe hoje. Porque a mentira é uma coisa que está ligada à nossa história, à história da humanidade. Ela sempre existiu. Só que o que aconteceu é que essas redes sociais e esse mundo virtual que a gente vive hoje potencializou muito isso. Então, algo que o vizinho falava que ficava restrito àquele bairro, hoje ele pode alcançar o mundo. Então, uma mentira que surge numa conversa entre vizinhos, ele pode ganhar o mundo. E isso a gente às vezes vê num vídeo que de repente aparece pra gente, que a gente fala, puxa vida, eu não acredito que eu tô vendo esse vídeo aqui. Que alguém já falou, que alguém já comentou, que já tinham falado para mim, mas eu também nem tenho interesse, mas apareceu para mim. Ou seja, as redes sociais deram uma outra conotação ao que é verdade, a possibilidade de você divulgar o que é verdade, de você informar, que é a essência da imprensa, mas também esse outro lado negativo, que é aquilo que nós estamos falando. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, você ganhou a possibilidade dessa mentira se expandir. Controlar as mídias ou o que a imprensa fala sempre gera um temor. Porque você tem que estabelecer um órgão censório, um órgão que vai regular o que é verdade e o que é mentira. E muitas vezes, na história da humanidade, você lendo e você estudando, você vê que certas coisas que durante anos foi dito que era verdade, depois se provou que era mentira. Sim. Ou se provou que não era o correto a ser feito. E durante esse processo de depuração, muitas pessoas que foram contra aquela verdade foram punidas indevidamente. Então, é um tema complexo, e não é só no Brasil. A gente tem ouvido que isso é um problema mundial, e isso interfere em eleições presidenciais, algo extremamente grave. Então, é um tema palpitante. Tem que ser discutido, eu acho que nós temos que encontrar uma forma. A internet não é um mundo sem lei. Qualquer coisa que eu escrevo nas redes sociais, existem formas de eu chegar ao autor. E isso a polícia faz, o judiciário pune. É que muitas vezes o estrago já está feito. E é essa a grande questão, né? E aquilo já ganhou uma dimensão, e aquilo já foi propagado, e o efeito que aquela pessoa queria fazer com aquela fake news já foi alcançado.
né? Então, quando vem a punição lá na frente, ela, na verdade, soa um pouco ineficiente. E aí, como é que eu vou fazer para barrar isso lá no começo? Porque quando a gente fala no âmbito do Poder Judiciário, nós temos um processo, né, em que tem um contraditório, ampla defesa, aí tem o juiz do primeiro grau que decide, o segundo, e tem o STJ, tem o STF, e esse processo é natural, dentro do Estado Democrático de Direito, que é assim que tem que acontecer. Mas como é que nós vamos ter esse mecanismo preliminar? E aí fica aquele temor, né? A gente eleger um órgão que vai falar e o que pode ser dito, então é algo que tem que ser muito discutido, tem que ser dialogado, e como a gente vai chegar a uma solução, eu não tenho a resposta e ninguém tem, eu penso que ainda ninguém tem. Sim. Porque deixar sem nenhuma espécie de regulamentação pode ser perigoso. Também. Deixar que as coisas só aconteçam depois do amplo contraditório no judiciário, tem esse revés perigoso que eu acabei de falar. Então, como é que nós vamos fazer? Quais são os instrumentos? Que mecanismo que a gente vai criar para dizer essa pessoa está falando a mentira e essa pessoa está falando a verdade? Então é algo bastante tormentoso e é algo que não tem jeito, tem que ser enfrentado. Sim. Perfeito. É importante essa opinião, doutor Fábio, porque é um tema relevante. Como diz o doutor Fábio, não é somente aqui no país, mas no mundo, né? Então, realmente um assunto delicado, mas que tem que ser abordado, né, de frente e aprimorar, né, as ferramentas de proteção às pessoas, para que realmente não tenhamos aí, né, esse aumento, né, de casos cibernéticos, e principalmente a questão do fake news, como disse o Dr. Fábio também, é uma questão também que cabe aqui um outro programa, mas é importante esse relato e também essa opinião sobre a questão, né, de crimes, o aumento dos crimes cibernéticos e as ferramentas que hoje, né, a justiça tem para poder coibir esses crimes. Doutor, aproveitando, já estamos aí na reta final do programa, infelizmente, né, assuntos são relevantes e o tempo passa muito rápido, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre projetos, né, ou iniciativas em andamento aqui da comarca de Tupã, para poder modernizar, melhorar o atendimento junto à população. Esse é um tema também que bastante interessante e é algo que diz diretamente à nossa comunidade. Sim. E eu gosto também desse tema porque nós temos muitas entidades que são beneficiadas, né, com esse formato. Então, são muitas pessoas, ao final do processo, nós conversamos tanto hoje, são condenadas depois do contraditório, ele foi ouvido, ampla defesa, e ele acaba sendo condenado porque ele é primário e porque o delito não é grave, ele é condenado a pagar. Uma das penas é a prestação pecuniária. Nós temos outras também, a exemplo da prestação de serviços à comunidade, mas o que não interessa aqui no nosso assunto, então, é a prestação pecuniária. Então, a pessoa é condenada a pagar uma prestação pecuniária, 1 salário, 2, 10 salários mínimos. Então, esse dinheiro ele é mantido num fundo que é gerido pelo juiz da comarca e esse dinheiro reverte em favor da sociedade, dos projetos sociais da sociedade de maior relevo. Então, essas entidades, elas são convidadas, nós temos mais de uma dezena de entidades cadastradas lá no juízo, e essas entidades, depois de elas serem cadastradas, elas têm que estar regularizadas, Sim. junto aos órgãos legais. Estando tudo ok, ela então entra no cadastro, apresenta um projeto e segundo o melhor interesse daquela entidade. E então o dinheiro é destinado para essa entidade. E isso reiteradamente. Então, nós temos esse dinheiro que vem das condenações, nós temos dinheiro que vem do acordo de não persecução penal, que é um outro instrumento também, que acontece lá no começo do processo. A pessoa também não é condenada, mas a pessoa aceita, nesse acordo, a pagar uma prestação pecuniária. Nós temos, dentro da lei do juizado especial criminal, também um instituto que chama transação criminal, que é algo parecido com a NPP, em que a pessoa também, lá no começo do processo, ela também não é condenada, ela aceita voluntariamente a pagar uma prestação pecuniária, e aí todo esse dinheiro, então, é mantido nesse fundo e é destinado a essas entidades. Esse fundo é gerido pelo juiz e fiscalizado pelo Ministério Público, que acompanha também esses levantes, fala no processo,
Então, esse é um trabalho muito bacana, muito relevante e auxilia muito as entidades beneficentes na nossa cidade. Perfeito. É importante esse relato porque a gente tem que propagar, né? Como veículo de comunicação, temos que mostrar esse trabalho que é muito, muito bonito, né? Essa destinação para as entidades aqui da cidade, que precisam tanto, né, dessa colaboração, por mais que a esfera estadual, a esfera federal, municipal tenha colaborado, mas é importante, né? As entidades realizam um trabalho muito sério aqui em Tupã, a sua grande maioria, né, na sua totalidade, na verdade, são entidades sérias, né, que trabalham de forma realmente abnegada, para ajudar diversos segmentos aqui da sociedade. Então, importante essa contribuição também do Poder Judiciário. E aproveitando também, doutor, o senhor falava, inclusive, nós estávamos falando fora do ar aqui nos bastidores, sobre também algumas mudanças quanto às varas ali, né, da comarca aqui de Tupã. Se o senhor quiser também complementar. Sim, a comarca de Tupã, quando eu cheguei aqui em 2011, ela tinha uma única vara criminal. E com o aumento do volume de trabalho, sobrecarga da pauta de audiência, já naquela época, por volta do ano 2015, 2016, nós começamos um trabalho para que fosse criada a segunda vara criminal de Tupã, porque estava muito sobrecarregado. Naquela época ainda era juiz titular da vara criminal de Tupã, e desde aquele tempo, ou seja, nós estamos aí há quase 10 anos, vinha se realizando esse trabalho para que isso acontecesse. E finalmente conseguimos, né? A vara de execuções criminais de Tupã, ela teve reduzido o trabalho, porque o Tribunal de Justiça fez um trabalho muito interessante, muito bacana, e essas execuções criminais do estado de São Paulo inteiro, elas foram digitalizadas. Hoje, todas as execuções criminais, e quem é da área do direito, quem já atuou na vara de execuções criminais, sabe que nós tínhamos processos de execuções criminais que eram imensos, eram processos que, se você colocasse sobre essa mesa, ele atingia 1 metro e meio de altura, só de uma pessoa condenada. São pessoas que estavam há 20, 30 anos dentro do sistema penitenciário. Foi um trabalho hercúleo do tribunal, dos funcionários, e todos esses processos foram digitalizados. Hoje, 100% das execuções criminais do Estado de São Paulo elas estão digitalizadas. Então, por conta desse novo formato, o Tribunal de Justiça centralizou essas execuções criminais em polos. Na nossa região ficou tudo em Presidente Prudente agora. E aí a execução criminal de Tupã, então, ela teve reduzido o trabalho, reduzido o volume, ficou só com sentenciados soltos, pessoas que não estão mais inseridas no sistema penitenciário. E aí, então, essa vara de execuções criminais, ela foi transformada em segunda vara criminal de Tupã. Então, nós temos hoje, nos próximos dias, instalado definitivamente a segunda vara criminal. Então, nós passaremos a ter em Tupã 2 varas criminais na comarca, o que é muito bom para a comarca. Sim. E muito bom para aquilo que interessa, sobretudo, para a sociedade, que é a celeridade do processo. Então, com essa distribuição de trabalho, nós temos, então, 2 varas que vão ter uma agilidade ainda maior, né? Nós tínhamos uma única vara, ela também sofria, embora de forma um pouco menos severa, mas ela ainda vinha sofrendo com essa quantidade de processo, porque o processo criminal, todo processo criminal, a gente precisa de colher as provas em juízo. Então, todo processo criminal demanda a realização de uma audiência, não é igual ao processo civil, em que a maioria dos processos civis não tem audiência. Então, isso acaba sobrecarregando o juiz. E isso vai ser bom para a comarca, porque vai ter essa divisão de trabalho. Então, nós vamos ter 2 varas trabalhando na área dos crimes. Perfeito. Bom, doutor, nós estamos já na reta final do programa, nos últimos minutos, mas eu queria, primeiramente agradecer, né, o senhor ter aceito o nosso convite. Importante, um representante do Poder Judiciário falando um pouquinho do trabalho do Judiciário, trabalho importante. Temos ouvido aí com uma certa frequência, né, com muita frequência, aliás, né, o termo Poder Judiciário, o papel do Poder Judiciário em várias questões aqui no país, né, o trabalho que é importante para a sociedade. Então, o senhor falou aqui sobre alguns temas, então eu acho que uma das funções de uma TV é levar esse trabalho, né, diversos órgãos de uma sociedade, o trabalho que é realizado em prol da população. Então, primeiro agradecer, né, o senhor ter vindo aqui, atendido com muito carinho. Eu sei da agenda do senhor, que é uma agenda realmente, né, muito atribulada, mas o senhor, né, conseguiu despender um tempinho para vir aqui, bater um papo com a gente. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem à população de Tupã,
e também da região, já que nós chegamos aí numa micro-região, graças ao sinal digital, sobre esse compromisso, né, essa mensagem do Poder Judiciário de estar realmente à disposição da população, porque a população, acho que com esses casos que acompanhamos em meio imprensa, eu acho que a população está realmente tendo a real noção da importância do Poder Judiciário, né? Das etapas de um processo, né? De todo o trâmite que é necessário. Então, acho que a população tem que realmente ficar atenta a essa questão. Temos esse respaldo do Poder Judiciário para que realmente seja julgado, caso seja necessário condenado ou absolvido, mas que a verdade prevaleça. Eu acho que a essência do judiciário é manter realmente a verdade acima de tudo, a justiça seja feita. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Tupã, como representante do Poder Judiciário, realmente desse trabalho que o Poder Judiciário se compromete, se coloca à disposição realmente para defender toda uma sociedade. A palavra verdade, justiça, eu acho que é uma das palavras mais lindas, né? Que a gente... Sim. Ela aparece no livro sagrado, na Bíblia, justiça humana, justiça divina, a verdade. E a gente deve buscar isso mesmo. Eu acho que é uma sede que todo mundo tem que ser saciada, né? Porque a verdade é uma coisa que acalma, uma coisa que refrigera a alma. Então é importante, consola, dá esperança. Sim. Então, nós vivemos num Estado democrático de direito, o cidadão deve exercer o seu direito de cidadania, ou seja, se sentiu violado em seus direitos, e aí nós estamos falando no aspecto geral, né, como cidadão, como contribuinte, na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho, da segurança, é um direito do cidadão buscar aquilo que lhe é de direito, de buscar a justiça. E o judiciário é isso, está à disposição, e para que a gente faça esse exercício pleno de cidadania, o Estado tem mecanismos que é o advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, são pessoas que fazem parte, integram, órgãos que integram todo esse aparato dessa palavra sublime que é justiça, e que a pessoa, o cidadão, aquele que está pagando seus impostos, até aquele que também não paga, mas é cidadão brasileiro, ele tem o direito à justiça, à verdade, então que ele busque sempre isso que não é nenhum favor, na verdade é um direito. E por último, agradecer então ao convite, eu fico muito feliz de participar desse programa, é uma alegria muito grande, é a segunda vez que eu venho nessa casa, e eu fico à disposição, sempre que for necessário, se eu puder contribuir de alguma forma, fico à disposição, e o Poder Judiciário também de Tupã. O senhor contribuiu e bastante, pode ter certeza, esclarecendo, né, até pontos que a sociedade até então não conhecia com profundidade, né, com detalhes. Então, o senhor foi muito claro, foi muito acessível. Então, nós que agradecemos a presença do senhor aqui na TV Câmara. Volte sempre, parabéns pelo trabalho do nosso judiciário, né, em nome dos juízes, enfim, de toda a equipe do nosso fórum aqui, a nossa comarca de Tupã. E realmente, sempre que houver necessidade, estaremos, né, convidando o senhor, claro, para vir aqui, para nos atualizar sobre as ações do Poder Judiciário em nossa cidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Nós chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe. Hoje, um programa muito especial, com a presença do Dr. Fábio José Vasconcelos, juiz de execuções criminais do Fórum da Comarca de Tupã, falando do trabalho do Poder Judiciário, o trabalho importante que é realizado em nossa cidade, principalmente, né, o trabalho, a sua trajetória, uma trajetória brilhante, né, à disposição da população, da sociedade, né, exercendo com carinho, né, a magistratura, e com certeza a gente vê a emoção dele quando ele fala com o coração, porque é um amor pela profissão e principalmente buscando, como ele disse aqui no final, pela verdade, pela justiça acima de tudo. Então, obrigado mais uma vez, Dr. Fábio, e nós agradecemos, é claro, a sua audiência, a sua participação aqui pela TV Câmara de Tupã. Voltaremos a qualquer momento durante a nossa programação aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!